Oi pra você. Eu tô com o meu olho um tanto quanto vermelho e lacrimejando e com o nariz um pouco escorrendo também. Eu acredito que isso aqui seja um problema crônico do meu nariz ficar escorrendo. Eu vou ter que tratar isso. Então talvez eu esteja um pouco diferente hoje. Mas é isso. Mas assim, ó, o que eu queria passar pra você hoje. Bom, antes de começar a falar aqui, eu gostaria de falar que o meu último vídeo que eu acabei de lançar aqui, ele bombou em relação aos vídeos que eu fazia, né? Pelo menos até agora tá com 89 visualizações, 12 likes, um comentário. Olha, em relação aos outros vídeos, isso já é muita coisa já, né? E quero agradecer a todos que viram o meu vídeo e deram like e comentaram e se inscreveram também no canal. Teve mais gente, né, que a partir desse vídeo conheceu o meu canal e se inscreveu ali. Muito obrigado a todos. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado para vocês. Espero que o meu canal venha acrescentando também. E eu vou buscar, claro, né, sempre acrescentar cada vez mais na vida de cada um aqui. Ok. E agora, por que que eu digo que eu tô melhorando na minha comunicação? E como eu estou melhorando? Olha, primeiro deixa eu contar uma história aqui pra você, que é a seguinte. Eu já faz uns bons anos aí já que sempre quando tem a oportunidade de fazer um seminário, um, uma apresentação na minha faculdade, seja na faculdade, até mesmo antes, quando eu tinha a oportunidade de falar em público, no ensino médio ali, eu ia e ficava muito nervoso, né? Quase travava. Agora chegou um tempo aqui na faculdade que eu até cheguei a travar e eu não conseguia passar exatamente o que eu queria falar. Eu tinha o conhecimento na minha mente, mas eu não conseguia passar pra frente. Eu não conseguia falar pro pessoal que tava ali porque eu ficava nervoso, me enrolava todo e ficava ali extremamente inseguro. E chegou um tempo, esse ano mesmo, se faz um mês, já faz um bom tempo já. Se faz um mês é muito. Eu fui fazer uma apresentação, né, é, que tem a ver com a faculdade, mas foi em um outro colégio, né? Foi fora da faculdade e foi no para uma turma do ensino médio. E foi eu e o meu grupo da faculdade, né? Eu e o meu grupo da minha sala. Não foi a minha sala toda, mas nós éramos um grupo de 7 e foi lá eu e o meu grupo. A gente foi apresentar, né? Todas as pessoas ali apresentaram. Quando chegou na minha vez, eu já sabia já, né, que eu ia estar nervoso. E eu comecei a falar ali, eu até estava indo bem, mas chegou em uma altura que eu travei e não foi só por travar, foi porque eu meio que me esqueci o que eu tinha que falar. Eu me esqueci, não foi de uma palavra em específico, mas foi de uma frase que eu ia falar. Foi de uma coisinha ali e eu me esqueci e o tempo já tinha se esgotado e faltava mais uma pessoa do meu grupo ainda para falar e acabou que essa pessoa nem falou, eu nem terminei de falar o que eu tinha que falar e é, eu fui até uma altura e não lembrava mais o que eu precisava falar e acabei ficando sem falar. Então o trabalho ele foi apresentado meio que pela metade. Na verdade, a gente apresentou mais do que a metade, né? Porque só faltava eu e mais um para falar, sendo que a gente era em 7, né? Aí tá, né? As meninas ali do meu grupo falaram, olha, ele tá nervoso e tal, isso acontece mesmo. Aí eu falei, realmente eu tô um pouco nervoso e acho que entenderam, né? Mas assim,
não foi simplesmente que eu tava nervoso. É que uma situação para uma pessoa que passa por isso, para a pessoa, isso é muito ruim. Mas a gente tem que entender que se não for pra passar por isso, se não for pra gente ficar bom, se for pra gente ficar bom, quer dizer, se for pra gente ficar é, com uma boa qualidade de fala, nós, eu digo, pessoas que são péssimas pra se expor em público assim. A gente só vai conseguir se a gente passar por isso e se a gente superar esse, esse, esse pensamento aí de que nós somos ruins, mas a gente tem que continuar e só vamos parar depois que der certo. Quer dizer, mesmo depois que der certo, a gente não vai parar, né? Aí sim que a gente vai continuar mais e mais, por estarmos mais capacitados. Mas a gente tem que surgiu uma oportunidade para falar em público, vai e fala. Ok, aconteceu isso aí, né? E aí, no nosso projeto da faculdade, tinha mais uma instituição ainda que a gente ia falar em público, né? Dessa vez não seriam todos do meu grupo que iriam falar, né? Só precisava de 3 pessoas. E aí, cada um desses 7 poderia se voluntariar para ir lá e falar, né? E eu me voluntariei. Claro, né? Eu poderia ser o que iria pensar assim, não, como eu fui muito ruim, eu não vou ir lá querer falar em público de volta, não. Eu vou fazer outra coisa, porque 3 iriam falar em público e 4 iriam organizar uma brincadeira. Eu poderia escolher ir organizar a brincadeira, né? E deixar de falar em público. Mas não, eu falei agora que eu quero ir falar em público mesmo. Por quê? Porque eu quero me expor e quero ir lá e, e ficar bom na fala. Mesmo que eu passe por nervosismo e tal. Ok. Aí, né, eu me preparei, eu fiz lá o trabalhinho pra saber o que ia falar em público. Alguns dias antes eu meio que fui falando, né? Quando eu tava sozinho eu falava o que eu ia falar lá pro pessoal. E ok. Chegou lá na hora, chegou no dia, né? Que inclusive foi ontem esse dia. Né? A gente foi em um colégio de, de ensino médio também. E lá eu falei em público novamente, né? Quando chegou a minha vez, eu fui o último a falar novamente. E quando eu falei, eu comecei a falar, tava na metade da minha fala, passei pela metade da minha fala, cheguei ao final e concluí tudo que eu tinha que falar. Então, ou seja, eu consegui. Eu consegui falar em público muito, muito bem em relação às outras vezes que eu tentei. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tô melhorando. Mas aí tem uma coisa. Tá, mas o que aconteceu de diferente agora em relação às outras vezes que agora eu consegui falar muito bem em público, praticamente? Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Como eu disse, já fazem anos que eu tento falar em público. Eu entrei na faculdade em 2022 e anos antes eu já meio que tentava me expor, né? Claro, não era tipo uma vez por mês que eu ia lá e tentava falar em público, não. Isso era 2, 3 vezes a cada 6 meses, por aí, né? Mais ou menos essa média aí. Ok. E aí, depois de um tempo, quando eu comecei a ter mais essa mentalidade de desenvolvimento pessoal aí e procurar o desenvolvimento pessoal, eu comecei a ter essa habilidade de sempre quando que eu vou fazer uma coisa,
Eu, depois que eu fiz aquilo, eu procuro achar, mapear todos os erros que eu tive fazendo aquilo e todos os acertos também. E eu pego todos os erros e analiso um por um, tá? Como que eu posso fazer para corrigir esse erro, para na próxima vez tentar fazer diferente e não cometer mais esse erro. E os meus acertos também. Tá, eu acertei aqui, como que eu posso fazer ainda melhor, né, com esse acerto? E isso funciona muito, né? Mas mesmo assim, para mim falar em público estava sendo até agora um desafio muito enorme. E agora eu sinto realmente, quando você sente que você tá bom em algo, nada pode te parar, né? E eu sinto que eu não tenho mais aquele medo, né? Ah, precisa você ir lá e apresentar e tal. Não tenho mais esse medo. Ok, mas por quê? Por que eu acredito que eu não tenho mais esse medo? Porque eu eu comecei lá no começo e lá há um bom tempo atrás, mas não foi só por isso, aconteceu algo diferente dessa vez. Esse algo diferente foi o seguinte: eu tive ali eu tive na minha cabeça ao longo desse tempo aí que eu venho, né, que eu me dei conta que eu sou muito ruim para falar em público. Eu fui construindo várias habilidades. Várias habilidades. Primeiro eu construí uma habilidade, depois outra. E até chegar no tempo de ontem, eu já tinha várias habilidades já. E eu percebi que o, a consequência, na verdade, o que motivou eu a ter sido melhor a expressar as minhas ideias ontem foi que foi que todas essas habilidades meio que escoraram a minha fala. Então eu fui baseado nessas habilidades. Todas essas habilidades juntas seguraram a minha fala. Meio que me deram uma segurança assim, sabe? Porque a cada erro que eu sabia que eu poderia cometer, eu tinha uma habilidade específica para lidar com aquilo. E tá, vou cometer esse erro, tenho essa habilidade, resolve aqui, pronto. Continuo. Agora esse erro diferente, pronto, continuo e tal. E foi isso. E aconteceu uma outra coisa também, né? Que teve uma amiga nossa lá do meu grupo que falou assim: olha, você vai fazer a apresentação aqui, primeiro lança, antes de você começar a apresentação, lança uma pergunta pra plateia, né? E, independentemente deles responderem ou não, você já vai ter criado uma abertura com eles. E isso é verdade. Eu fiz isso e eu acho que isso ajudou também. E olha, e realmente, porque você fazer uma pergunta para a plateia antes de começar a apresentação, você meio que cria uma conexão ali com eles, né? Eles respondendo ou não, você meio que abre um canal de comunicação com eles e você deixa o cenário dizendo o seguinte: olha, eu tô aqui na posição de transmissor das ideias, mas isso não quer dizer que vocês não podem falar também, que vocês não têm um espaço de fala também e que vocês não estão aqui como alguém diferente de mim, que vocês talvez sejam, sei lá, menos do que eu, só porque eu tô falando, né? E talvez isso passava um medo pra mim mesmo, porque talvez o meu cérebro ele pensava: olha, você tá conversando aqui, você tá falando, então você é o mais importante e você tem que ser o que não erra. E não, eu sou alguém normal tanto quanto quem tá ouvindo, né? Então meio que cria uma intimidade. Quando eu tô conversando, quando eu lanço uma pergunta pro,
para os ouvintes, eu crio uma intimidade com eles e isso me deixa mais à vontade e deixa eles mais à vontade. Isso funcionou muito bem. Agora, outra coisa que... Bom, ok. Agora, essas outras habilidades que eu falei, bom, são muitas, né? Vou tentar listar elas aqui pra vocês. Das que me ajudaram. Na verdade, todas me ajudaram. Mas, assim, vou explicar. A primeira delas, eu não vou ordenar aqui pela melhor ou pela pior, eu só vou ir falando aqui conforme eu vou me lembrando, tá? Bom, então a primeira é... Tá, eu tô nervoso. Finge que você não é você, sabe? Eu meio que pensei assim, tá, eu vou fingir que eu não sou eu e que eu sou alguém que tá na plateia, né? Pra mim meio que largar a responsabilidade de que eu sou eu, né? Que eu estou falando e pra ver se eu consigo me libertar, né? E conseguir falar em público. Outra habilidade. Outra habilidade seria a de uma que eu praticamente aprendi aqui fazendo vídeos, que é não cometer vícios de linguagem, né? Procurar não cometer vícios de linguagem, que é aquilo de ficar falando, por exemplo, né, esticando a voz assim, que é algo que você meio que usa pra enquanto tá pensando, né? E aí você fica aquele não cometer esses tipos de vício de linguagem, como por exemplo ficar falando só uma palavra, como né, então isso aconteceu, né, isso é assim, né, ou também você... e outra coisa também, né, que eu nem tinha me tocado que era um vício de linguagem, mas é um vício de linguagem, querendo ou não, que é você acabar deixando um silêncio na sua fala que não está conectada com a sua fala. Não tem problema de você fazer um silêncio ali enquanto você fala, mas esse silêncio tem que estar conectado com a sua fala, como eu acabei de fazer aqui, entendeu? É isso aí. É claro que eu posso continuar cometendo esses vícios, mas eu tô ciente deles, né? Então eu busco acabar com eles. E é assim. Outra habilidade que eu usei lá foi a de pensar, tipo assim, fingir que eu já era bom naquilo, né? Que é meio que aquela história lá que tá até todo mundo fazendo vídeo aqui no YouTube, né? De falando assim, finja até ser, né? Que inclusive eu vi muitos vídeos desse no YouTube, mas eu não cliquei em nenhum. Talvez porque não chamou muito a minha atenção, ou talvez porque eu já conheço essa habilidade aí, né? Do finja até ser. E realmente uma habilidade é essa, né? Que eu conheço, que é a de fingir que você talvez é uma pessoa que fala muito bem, e aí você vai lá e fala. E teve outras habilidades, mas enfim, foi uma quantidade muito grande de habilidades que parece que elas se amontoaram, sabe, em volta de mim e não deixaram eu cair. Consegue entender isso? Mas eu acho que a principal mesmo que me ajudou foi a dessa minha colega aí, que disse: faça uma pergunta. Outra coisa que na verdade que também é, né, uma das principais, que é a seguinte, que eu pensei assim, tá, eu tenho muitas habilidades aqui na minha cabeça, eu posso usar todas elas aqui, mas também pode acontecer uma coisa, por eu estar com muitas habilidades agora, eu posso
acabar na hora ali me esquecendo de todas elas. Olha só, que perigo. Poderia ter esse perigo, né? E aí, por eu ter muitas habilidades, eu acabo esquecendo, né? E ficando confuso entre elas ali, e me confundindo. E aí entra outra habilidade que é a de faça o básico. Não queira fazer muitos malabarismos, mas faça o básico, que o básico é o que funciona. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso que dá uma boa conversa e uma boa acrescentada para vocês. Essa ideia aí de faça o básico, né? Porque a gente, vocês estão me assistindo, então vocês querem melhoria de vida também. Então nós que queremos melhoria de vida, a gente às vezes pensa, nossa, mas eu tenho que fazer aquilo e aquilo e aquilo. Mas se você faz o básico, já tá de bom tamanho. Mas isso é apenas uma estratégia, porque a gente vai fazer o básico no começo, né? E quando a gente já estiver habituado com esse básico, que parece que é pouco, mas é muito e é algo que funciona, né? A gente começa a fazer o quê? Ok, agora vamos tentar fazer uma coisinha nova. Não vamos exagerar, né? Buscar fazer muita coisa, mas vamos buscar fazer uma coisinha nova aqui. E ok, agora essa coisa nova já está aprovada, já está testada, já passou já pelo meu crivo e eu já implemento ela bem na minha vida. Agora eu vou testar mais uma coisa nova, entende? E aí quando você percebe, você já está fazendo um monte de coisa e você não se afogou, entre aspas, para fazer aquele monte de coisa, porque você começou do básico. E aí, uma coisa que às vezes pega a gente que quer evoluir é a de pensar, nossa, mas eu tenho que fazer esse monte de coisa. Mas quando a gente pensa em fazer o básico, a gente pensa, não, mas é muito fácil. Aí a gente quer pular lá pro super difícil, sendo que a gente não quer fazer o fácil porque a gente acha que a gente consegue fazer mais. Mas também a gente não tenta fazer só um pouquinho a mais, a gente já quer fazer muito. Então a pessoa pensa, ou é 8 ou é 80, né? Então talvez não precisa ser nem 8 nem 80, pode ser 9 talvez. Ou pode ser 8 também. Depois você pula para 9, depois para 10, depois para 12. Mas nunca você tá no 8 e já pula pro 80, porque isso aí é complicado, né? Mas é isso que eu disse, fazer o básico. E fazer o básico ajuda muito. Então nessa ideia aí de falar em público, o que eu posso colocar como exemplo de você fazer o básico? Bom, às vezes você está falando ali e quer falar uma palavra complicada ou que seja bem específica para aquele seu discurso. Aí, né, o que pode acontecer? Você pode ficar meio que esquecer daquela palavra, como é uma palavra que você fala pouco, você não tem ela bem cravadinha na sua mente e você fica tentando lembrar. E aí, se você já é uma pessoa que não é boa em falar em público, você acaba começando a ficar nervoso e acaba esquecendo de vez mesmo daquela palavra, e aí não esquece só da palavra, mas também de toda a frase e de todo o discurso, e aí você tá ferrado, basicamente, né? Então, se tu não lembra exatamente daquela palavra, não tem problema. Fala ali uma palavra normal. Fala o que vier na tua cabeça primeiro. Claro, desde que esteja de acordo com o que você está falando, né? Mas não tenta fazer muito malabarismo, como eu disse, né? Fala ali uma palavrinha normal. Se aquela palavra ela vier na tua cabeça facilmente ali,
você fala, pronuncia ela. Mas se não, tá tudo bem. E você tá no começo. Depois, você pode se sentir mais à vontade para buscar palavras mais diferentes e falar exatamente do jeito que você quer. Compreende? Então, eu acredito que as duas habilidades que mais me ajudaram para falar em público ontem foram essas. Primeira coisa que você faz quando for conversar, quando for se apresentar, é fazer uma pergunta para a plateia. A segunda coisa não. E a outra coisa é: faz o básico. Faz o básico. Você pode estar cheio de habilidade ali, mas faz o básico. E assim, essas habilidades eu acredito que elas me ancoraram. E não só as habilidades, mas as experiências também, né? As experiências assim de já ter feito outras palestras. Aí você pode pensar: ah, mas eu nunca fiz nenhuma, como que eu vou ter experiência? Tá, mas pra você ter essas experiências, você precisa ir lá e fazer, né? Aí é começar a acumular essas experiências. Aí depois você vai ter elas para te deixar mais seguro. E eu acho que foi isso também que me ajudou. Foram essas experiências que me seguraram e essas habilidades. Mas o que eu fiquei segurando na minha mente mesmo foram apenas essas duas coisas. Não foi um monte de coisa. Que foi: faça a pergunta para a plateia e faça o básico. Não busque fazer um monte de coisa. Bom, e é isso. Eu gostaria de falar também que eu gosto muito de falar em público. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa super desenvolvida verbalmente ali para falar em público? Claro que não. Eu já falei para vocês que eu acho que eu sou uma das piores do mundo, ou era, né, até então, para falar em público, mas pelo menos um pouco eu acredito que eu já melhorei já, a partir do que eu vi ontem. E eu gosto muito de falar em público e talvez esse seja um combustível para mim ir lá, passar umas vergonhas e tentar continuar, né? Até ficar bom, porque eu gosto muito mesmo, sabe? Eu me sinto, não é que eu me sinto bem, né? Falando em público, por enquanto eu tenho um pouco menos agora, mas um nervosismo, né? E não é bom, mas eu fico pensando que depois que você perde esse nervosismo, nossa, pra mim é uma paixão. Pra mim acaba virando uma paixão. E por isso eu quero muito ficar bom nisso e eu vou ficar. E pra quem não gosta, não tem esse desejo de falar em público, mas a sua profissão exige isso, talvez você quer ganhar mais dinheiro e para você ganhar mais dinheiro você precisa fazer uma coisa que é falar em público. Aí é aquele negócio, né, de apenas fazer e sem motivação nenhuma mesmo, né? Bom, mas eu realmente, se fosse mesmo, bom, eu mesmo tendo essa motivação aí, eu acabo sendo, tipo, mesmo tendo essa motivação, eu era um dos piores. Mas eu acredito que só essa motivação, mesmo sendo muito grande, não era o suficiente, dado ao quão ruim eu era. Então, o que eu tive que fazer a mais para ser o suficiente para me empurrar para frente ali? Eu tive que ir lá
e colocar a pele em risco e buscar essas habilidades. Bom, é isso aí. Eu espero que esse vídeo te ajude. Documentei aqui o que tá me ajudando a perder o medo de falar em público. E pode ter certeza que eu vou melhorar muito mais. E é isso. O futuro nos aguarda. Muito obrigado e até mais.